Algumas pessoas não oferecem gentileza porque são boas. Oferecem porque entenderam que a bondade é a chave que abre todas as portas. E quanto mais sincera ela parece, mais perigosa ela se torna. O erro não está em confiar na bondade. Está em esquecer que, para quem entende a natureza do poder, ser bom não é um valor, é um disfarce. Segundo a filosofia de Maquiavel, o poder não pertence aos moralmente puros, e sim aos estrategicamente eficazes. Ele jamais diria para que alguém fosse cruel gratuitamente, mas também jamais sugeriria pureza como caminho. O que ele defende é simples e desconcertante. O que funciona é o que importa. E se parecer bondoso funciona melhor do que ser bondoso, então finja. Vista a pele do cordeiro e sorria, mesmo que por dentro você esteja afiando a lâmina. Essa é a primeira red flag, a bondade que não nasce da empatia, mas do interesse. O manipulador mais perigoso não é aquele que grita, que ameaça, que impõe o medo. É aquele que sabe que um favor cria uma dívida, que um gesto de gentileza planta gratidão, que um sorriso no momento certo pode dissolver qualquer resistência. Ele age com cuidado, sem pressa, porque a confiança construída lentamente é quase impossível de ser questionada. E o mais assustador é que, à primeira vista, nada parece fora do lugar. Essa pessoa parece gentil, atenciosa, prestativa. Ela ajuda quando você precisa, está presente nos momentos certos, oferece palavras de apoio, pequenos presentes, elogios precisos. Tudo parece natural. Mas com o tempo, se você for atento, percebe que aquela gentileza tem um padrão. Ela aparece quando há algo a ser ganho. Ela se intensifica quando há algo a ser conquistado. E ela desaparece ou se transforma quando o interesse muda. Maquiavel nos ensina que as aparências são ferramentas. E o mundo não pertence a quem é bom. Pertence a quem entende o jogo. Por isso, o manipulador não finge bondade só para enganar. Ele finge para construir terreno, para moldar a sua percepção, para fazer você sentir que está seguro. E quando você se sente seguro, você relaxa. E quando você relaxa, você se abre. E quando você se abre, ele entra. Pessoas assim não mostram as garras porque não precisam. Elas não querem assustar. Elas querem parecer ideais. Porque um inimigo é combatido. Mas um amigo é acolhido, é confiado, é convidado para dentro. E dentro ele vê tudo. Suas forças, suas fraquezas, suas feridas. Ele sabe exatamente onde agir. E o mais cruel é que, durante esse tempo todo, você achava que era cuidado, quando na verdade era mapeado. Mas como identificar quando a bondade não é real? Observe o que acontece quando você diz não, quando você impõe um limite, quando você precisa, mas não pode retribuir. A bondade verdadeira não exige pagamento, mas a bondade estratégica cobra, mesmo que em silêncio. Ela cobra obediência, gratidão eterna, lealdade cega. E quando você falha em devolver o que nunca foi um presente, a máscara começa a rachar. E aqui mora uma das verdades mais duras da filosofia maquiavélica. Ninguém oferece algo sem esperar algo de volta, a não ser que seja tolo. E o manipulador nunca é tolo. Ele pode parecer emocional, impulsivo, envolvente, mas cada movimento é calculado. E se ele é bom com você, é porque isso serve a um propósito. Pode ser controle, pode ser reputação, pode ser acesso, mas nunca é gratuito. E o mais perigoso é que quando essa red flag aparece, você ainda está encantado. Porque o manipulador sabe usar o tempo. Ele não chega exigindo. Ele se planta como semente. Vai crescendo aos poucos, cultivando confiança com pequenos gestos. Ele aprende como você pensa, o que te emociona, o que te faz sentir visto. Ele cria um papel sob medida e interpreta com perfeição. Você acha que ele te entende, que te respeita,
que se importa. Mas, na verdade, ele se adaptou ao seu mapa emocional. Ele fala o que você precisa ouvir, não o que ele acredita. Ele oferece o que você mais sente falta, não o que ele quer dar. E assim, vai esculpindo uma imagem ideal, uma versão de si mesmo feita sob medida para os seus vazios. E quando você acredita que encontrou alguém diferente de tudo o que já viveu, ele sabe que venceu. O problema é que essa vitória não é sobre você. É sobre o controle. Porque uma vez que ele domina o cenário emocional, ele pode inverter os papéis. Aos poucos, você começa a sentir que precisa manter aquela relação, que deve algo, que não pode decepcioná-lo. E é aí que a manipulação deixa de ser silenciosa e começa a se tornar invasiva. Só que agora, você já está envolvido demais para perceber. Você confunde obrigação com carinho. Você aceita pequenas cobranças como sinal de atenção. Você ignora sinais estranhos, porque eles contradizem tudo o que ele construiu até ali. E assim, você segue em uma relação onde a bondade se tornou uma prisão dourada. Bonita por fora, sufocante por dentro. Maquiavel nunca disse que as pessoas são boas ou más. Ele disse que elas são movidas por interesses. E o grande erro é acreditar que todos agem como você. Porque quem age com interesse sabe exatamente como parecer desinteressado. E quem deseja controle sabe que a melhor forma de obtê-lo é fazendo o outro acreditar que está sendo cuidado. Essa red flag, portanto, é a mais difícil de aceitar, porque ela atinge algo que todos queremos: acreditar que alguém se importa conosco. E quando alguém nos oferece exatamente isso, com a intensidade certa, no momento certo, o instinto é confiar. Mas é nesse momento que a vigilância precisa aumentar. Porque o verdadeiro manipulador não se disfarça de algo neutro, ele se disfarça de tudo aquilo que você mais sonhou encontrar. E não se trata de paranoia, trata-se de lucidez. Pergunte-se, essa bondade é constante ou estratégica? Ela aparece apenas quando estou vulnerável? Há um desequilíbrio no quanto eu dou e recebo? E o mais importante, o que acontece quando eu não sou mais útil? A resposta para essas perguntas revela muito mais do que palavras. Revela intenções. E quando você perceber que a gentileza era só o verniz de um plano muito maior, talvez já tenha se tornado tarde. Mas ainda assim, é melhor enxergar tarde do que continuar cego. Porque a bondade manipuladora não é apenas uma armadilha emocional. Ela é o primeiro passo de uma cadeia inteira de destruição. Ela te enfraquece com doçura. E quando você menos espera, está pedindo desculpas por ter duvidado do lobo que sorri para você todos os dias. Essa é a primeira red flag, a mais sutil, a mais sedutora e talvez a mais perigosa de todas. Agora que você sabe o que procurar, prepare-se, porque o próximo sinal vai mostrar como o silêncio pode ser mais revelador que 1000 palavras. Há pessoas que entram em sua vida sem fazer barulho. Elas não competem pela sua atenção, não forçam intimidade e não tentam ocupar espaço de imediato. Elas simplesmente ficam ali, presentes o bastante para parecerem inofensivas e discretas o suficiente para não despertarem qualquer alarme. À primeira vista, parecem apenas alguém reservado, alguém que prefere ouvir mais do que falar. Mas há um tipo específico de silêncio que não nasce da timidez, e sim da estratégia. Um silêncio que não busca paz, mas informação. Um silêncio que Maquiavel descreveria como a ferramenta mais poderosa de quem deseja dominar o terreno antes de fazer o primeiro movimento. Essa é a segunda red flag. O observador que nunca se revela, mas quer saber tudo sobre você. O perigo não está no silêncio em si, mas no que ele esconde. O manipulador silencioso não quer expor nada sobre sua própria vida, mas tem um interesse quase cirúrgico em descobrir tudo sobre a sua. Ele pergunta com delicadeza, reage com atenção,
Demonstra curiosidade sobre detalhes que nem você considera importantes. E enquanto você acredita estar sendo ouvido com cuidado, ele está te estudando. Cada palavra que você diz se transforma em pista. Cada reação emocional se torna um mapa. Cada desabafo vira uma oportunidade de entender onde você é forte e onde você quebra. Esse tipo de pessoa não precisa levantar a voz para ter influência. Não precisa ser expansiva, carismática ou exagerada. Pelo contrário, seu maior poder está na capacidade de passar despercebida. Ela se mistura ao ambiente como se fosse parte natural dele, mas observa com a precisão de quem está montando um quebra-cabeça. E quanto mais você fala, mais claro esse quebra-cabeça se torna. Maquiavel dizia que quem observa mais do que fala sempre se coloca em vantagem. Isso porque a informação é a verdadeira moeda do poder. Quem sabe primeiro, age melhor. Quem entende antes, vence sem precisar lutar. E é exatamente por isso que o manipulador silencioso não tem pressa. Ele sabe que a sua confiança se constrói aos poucos. Ele sabe que, quanto mais confortável você se sentir ao lado dele, mais abertamente você revelará o que realmente importa. A sutileza dessa red flag é que ela nunca parece perigosa no início. Você vê alguém que escuta de verdade, que não te interrompe, que presta atenção não só no que você diz, mas em como você diz. É quase reconfortante encontrar alguém que não disputa a conversa, que deixa você se expressar sem julgamento. Mas a estranheza começa quando você percebe que, apesar de saber tudo sobre você, essa pessoa não revela nada sobre si. O silêncio dela é seletivo. Ela se abre apenas o suficiente para manter a naturalidade, mas nunca o bastante para ser entendida. E aí mora o alerta. Quem sabe tudo sobre você e esconde tudo sobre si não está construindo um vínculo. Está construindo vantagem. Uma das marcas desse tipo de manipulador é a capacidade de memorizar detalhes que a maioria das pessoas deixaria passar. Ele se lembra de coisas que você disse meses atrás, repete frases suas como prova de afinidade, comenta pontos que você mal percebia ter exposto. Mas quando você tenta saber mais sobre a vida dele, a conversa muda. Ele responde com frases vagas, histórias sem profundidade, explicações superficiais. Não existe reciprocidade, existe coleta. O silêncio dele não é vazio, é cálculo. Existe também um outro comportamento que entrega esse perfil, a maneira como ele observa as suas reações diante de outras pessoas. Ele presta atenção em quem te irrita, quem te inspira, quem te deixa inseguro. Observa como você trata seus amigos, sua família, seus colegas. Observa os seus valores, seus impulsos, suas contradições. E isso não é acaso, é preparação. O manipulador não ataca às cegas. Ele precisa saber exatamente onde tocar quando chegar o momento. E é por isso que o silêncio dele é tão perigoso. Ele parece inofensivo, mas está sempre ativo. Ele nunca está realmente passivo. Está absorvendo, calculando, registrando. A pergunta que você precisa fazer é: por que alguém que mal me conhece quer me entender tão profundamente? Pessoas saudáveis se conectam com você porque gostam de você. Pessoas manipuladoras se conectam porque querem controlar você. E para controlar alguém, é preciso conhecer essa pessoa melhor do que ela mesma. O silêncio observador não é um gesto de bondade, paciência ou delicadeza. É uma ferramenta, uma lente, uma preparação para um momento futuro, quando tudo o que você revelou será usado com precisão. E o que mais distingue esse comportamento é a ausência de emoção verdadeira por trás do olhar. Você sente que está sendo ouvido, mas não sente que está sendo acolhido. A expressão é neutra demais, a atenção é intensa demais e a presença é constante demais para ser natural. É como conversar com alguém que está sempre 2 passos à frente,
como se cada palavra sua estivesse sendo analisada e não simplesmente vivida. É a sensação de estar sendo examinado. Esse tipo de pessoa raramente demonstra irritação, ansiedade ou impulsividade. Não porque não sente essas coisas, mas porque sabe que qualquer reação emocional é uma exposição. E quem joga com estratégia nunca se expõe. Quem se expõe perde vantagem. Por isso, o manipulador silencioso prefere estudar suas emoções do que mostrar as próprias. Outra pista clara surge quando você percebe que essa pessoa enxerga sinais onde não existem. Ela nota cada mudança no seu tom de voz, cada gesto, cada hesitação. Mas essa percepção não é usada para te apoiar. Ela é usada para te decifrar, para saber o que fazer quando precisar te puxar, te empurrar ou te dobrar. Se você se pergunta por que ele sabe tanto sobre você e tão pouco sobre ele, aí está a resposta. Não é conexão, é estratégia. E quando finalmente chega o momento de agir, o manipulador não erra. Ele sabe o que você teme, o que você deseja e o que você não suporta. Ele sabe quando falar e quando calar, quando oferecer ajuda e quando retirar essa ajuda para te deixar inseguro. Ele sabe como orientar seu comportamento sem que você perceba que está sendo guiado. Tudo isso começou com um silêncio que parecia inocente. A segunda red flag não se anuncia com gestos grandiosos. Ela se revela em olhares atentos demais, interesse profundo demais, silêncio longo demais. Não é a ausência de palavras que importa, é a intenção escondida por trás dela. E quando você percebe que esse olhar não era afeto, mas cálculo, algo dentro de você muda para sempre. Porque é nesse momento que você entende que o perigo não está no que essa pessoa faz, mas no que ela já sabe. E o próximo sinal revela algo ainda mais inquietante. O momento em que a generosidade deixa de ser gesto e se torna isca. Alguns gestos não são o que parecem. Uma ajuda pode ser uma armadilha, um favor pode ser uma isca, um presente pode vir com um preço invisível, e quem entende de poder como Maquiavel sabe disso melhor do que ninguém. O verdadeiro estrategista não impõe, ele oferece. Porque aquilo que é dado de graça desarma. Aquilo que parece altruísta convence. E quando você está convencido de que alguém é bom, você baixa a guarda. É nesse momento que a manipulação começa, com um sorriso nos lábios e algo em nome do bem. Essa é a terceira red flag. A generosidade que parece um presente, mas é uma jogada. Ao contrário do que muitos pensam, nem todo gesto generoso nasce do coração. Existem pessoas que estudaram o poder do altruísmo como ferramenta de conquista. Elas sabem que poucos atos têm mais força emocional do que a bondade inesperada. Quando alguém te ajuda sem pedir nada em troca, você sente gratidão. Você se sente em dívida. E é exatamente essa dívida emocional que o manipulador deseja. Só que essa dívida não é cobrada de forma óbvia. Ela se acumula em silêncio. E quando o momento certo chega, ela vira argumento, vira chantagem, vira justificativa para exigências que, em outra situação, pareceriam absurdas. Mas agora, com o histórico de tudo o que ele fez por você, você hesita. Você sente que não pode recusar. Afinal, ele te ajudou. Ele estava lá quando ninguém mais estava. Ele te estendeu a mão. E agora que ele pede algo em troca, como negar? Maquiavel diria que essa é uma das armas mais eficientes para conquistar poder. Dar com uma mão, pensando no que vai tomar com a outra. E o mais inteligente dos manipuladores é aquele que faz isso sem parecer interessado em nada. Ele constrói uma imagem de altruísmo tão sólida, tão envolvente, que até você começa a acreditar que ele é realmente um exemplo raro de bondade. E por acreditar nisso, você abre exceções. Justifica comportamentos, releva pequenas contradições. A generosidade manipuladora não é exagerada, ela é precisa.
Não se trata de fazer caridade pública, mas de oferecer aquilo que vai criar laço. Um elogio no momento certo. Um ombro quando ninguém mais está por perto. Um favor que chega antes mesmo de você pedir. Tudo isso parece bonito, e é exatamente esse o problema. É bonito demais para ser real. Se existe uma regra clara na filosofia de Maquiavel, é a seguinte: as pessoas se movem por interesse, mesmo quando dizem que não. E os que mais negam isso são os que mais sabem usar. O manipulador não grita que está sendo generoso. Ele não te joga na cara o que faz. Pelo contrário, ele faz questão de parecer despretensioso. Mas com o tempo, você vai perceber que cada ação teve um motivo. Cada ajuda teve um objetivo. E que aquele que parecia te doar o mundo estava apenas comprando espaço dentro da sua vida. E quando você tenta se afastar, a cobrança aparece. Disfarçada, claro. Nunca direta. Mas com frases que carregam o peso de uma culpa sutil. Depois de tudo o que eu fiz por você, você realmente vai agir assim comigo? Eu só queria o seu bem. Essas frases não são desabafos. São estratégias. São formas de te manter preso, de fazer você sentir que deve algo. Porque se você deve, você obedece. E se você obedece, ele não precisa mais pedir. Ele apenas sugere. E você aceita. A manipulação aqui não é pela força, é pela dívida emocional. E o pior, você nem percebe que está sendo manipulado. Porque a imagem que você construiu dessa pessoa é positiva demais para ser questionada. Você lembra do que ela fez por você. Lembra de como se sentiu amparado, valorizado, compreendido. Só que o que parecia afeto era interesse. O que parecia cuidado era cálculo. E quando você enxerga isso, a sensação é de traição profunda. Não por algo que te tiraram, mas por tudo que te deram com segundas intenções. É fácil identificar alguém que nos fere com palavras duras. Difícil é perceber quando o golpe veio disfarçado de abraço. O altruísmo verdadeiro não se impõe, não se cobra, não exige reconhecimento. Quando alguém te oferece ajuda e, tempos depois, transforma esse gesto em uma forma de controle, a máscara cai. Não era generosidade, era investimento, um investimento com juros altos. E o retorno que ele quer não é emocional, é poder. Outra pista clara dessa red flag é o desequilíbrio. Você começa a perceber que está sendo colocado em situações onde sente que precisa retribuir, mesmo quando não quer. Você sente que dizer não para essa pessoa carrega um peso maior. Como se estivesse sendo ingrato, como se estivesse falhando. Mas a verdade é simples. Quando a generosidade é usada como moeda, ela nunca foi verdadeira. Maquiavel jamais recomendaria bondade sem propósito. Ele sabia que tudo na dinâmica humana gira em torno de ganhos. Mas a sabedoria dele está em enxergar os bastidores. Aquilo que poucos têm coragem de admitir. Porque para ele, os que dominam o jogo são os que entendem que a imagem de bondade pode ser mais eficaz do que a força. E quem quer manipular prefere se mostrar como salvador, nunca como vilão. Essa é a essência dessa terceira red flag. O manipulador se veste de alguém que salva, ajuda, protege. Mas por trás do gesto bonito existe cálculo, existe estratégia. E principalmente, existe um desejo de controle disfarçado de preocupação. Se alguém te oferece algo e depois te faz sentir culpa, dívida ou obrigação, isso não é altruísmo, é manipulação. E quando você percebe isso, entende que estava sendo preso não com correntes, mas com gentileza. A próxima red flag revela uma camada ainda mais fria. A ausência completa de sentimento real, mesmo quando o olhar parece sincero. Há pessoas que falam como se sentissem, mas não sentem. Pessoas que sabem exatamente qual expressão usar, qual tom de voz escolher, qual reação demonstrar. Mas quando você olha fundo,
Percebe que há algo ali que não combina com o momento. É como se tudo estivesse no lugar, menos a alma por trás da expressão. O sorriso aparece, mas não ilumina. A preocupação é dita, mas não vibra. A tristeza é encenada, mas não toca. E essa discrepância silenciosa é o que torna essa red flag tão perigosa. A frieza emocional que se esconde atrás de uma aparência perfeitamente humana. Quando Maquiavel fala sobre o poder das aparências, ele aponta para uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Nem todo afeto é real, mas toda emoção falsa pode ser convincente. E quem deseja controlar alguém entende isso profundamente. Ele sabe que emoções verdadeiras podem escapar, podem expor, podem atrapalhar. Por isso, ele prefere sentir pouco e simular muito. Prefere observar o impacto das próprias ações do que vivê-las por dentro. Prefere manter distância emocional, porque a distância permite calcular. Essa é a essência da quarta red flag: sensações simuladas e ausência total de empatia real. A frieza emocional não aparece de forma óbvia no início. Pelo contrário, o manipulador entende que se for distante desde o começo, não conquista. Ele precisa parecer humano, envolvido, sensível. E por isso, treina reações. Replica comportamentos. Imita sentimentos como quem ensaia um papel que será interpretado sempre que necessário. Só que, com o tempo, pequenos erros começam a surgir. Erros que não parecem erros, mas deixam você inquieto. Um comentário fora de hora. Uma falta de reação em um momento sério. Uma calma exagerada quando qualquer pessoa sentiria algo mais forte. É nesses instantes que você percebe que aquela pessoa entende emoções, mas não as vive. Há situações em que alguém revela uma dor profunda, uma perda, um medo, e enquanto qualquer pessoa se moveria por compaixão, o manipulador apenas observa. Analisa o impacto. Calcula como usar aquilo no futuro. Ele pode até tocar seu ombro, pode dizer as palavras certas, pode te olhar com aparente solidariedade. Mas há um detalhe. Nada disso toca ele por dentro. Ele reage porque sabe que precisa reagir, não porque sente algo. Essa falta de empatia não significa apenas ausência de sensibilidade. Significa ausência de limite. Porque quem não sente culpa, dor ou compaixão pode atravessar fronteiras morais sem hesitar. Pode ferir e continuar dormindo bem. Pode destruir e se sentir forte por isso. E esse é um ponto crucial. O manipulador emocionalmente frio não teme consequências humanas, porque não sente o peso delas. Você percebe essa frieza também quando algo acontece com você. Um momento difícil, uma notícia triste, um problema pessoal. Ele pergunta o que houve, mas sua reação é estranhamente leve, como se não houvesse gravidade. Ele ouve, mas não acolhe. E logo depois, muda de assunto. Não é falta de interesse, é incapacidade de sentir. E essa incapacidade revela que sua aproximação nunca teve base emocional. Teve base estratégica. Outro sinal claro dessa red flag é a ausência de reflexo emocional. Você já viu quando alguém, ao ver outra pessoa chorar, instintivamente tenta confortar? Ou quando percebe alguém assustado, automaticamente demonstra solidariedade? O manipulador emocionalmente frio não tem esses reflexos. Ele precisa pensar para reagir. Ele precisa montar a expressão certa. Ele precisa lembrar qual é o comportamento social adequado. E nesses segundos de atraso, você percebe: algo aqui não bate. A frieza também aparece quando ele causa dor. Qualquer pessoa minimamente conectada aos próprios sentimentos sente desconforto ao machucar alguém, mesmo que sem querer. Mas esse tipo de pessoa não demonstra arrependimento, preocupação ou reflexão. A dor do outro não desperta nada nele. Ele pode ver lágrimas, pode ouvir súplicas, pode perceber sua queda emocional e ainda assim permanecer calmo, estável,
intacto, como se o sofrimento fosse apenas um ruído distante, sem qualquer impacto. E essa calma não é maturidade, é ausência. A filosofia de Maquiavel aponta que quem deseja dominar nunca pode se deixar levar pelo coração. O manipulador leva essa regra além. Ele não apenas controla emoções, ele não as sente. Isso dá a ele uma vantagem assustadora, porque permite que tome decisões frias, estratégicas, calculadas, sem a menor interferência emocional. Ele escolhe o momento de ser gentil e o momento de ser duro, não baseado em sentimento, mas em conveniência. E aí está o perigo. Ele nunca hesita. Pessoas comuns hesitam. Pensam 2 vezes antes de ferir. Duvidam. Sentem conflito interno. Lutam entre o certo e o útil. Já o manipulador escolhe o útil, sempre. Porque para ele, o afeto é um recurso. A dor é um dado. O impacto emocional é uma ferramenta. E se você acredita que pode amolecer alguém assim, é importante entender que a frieza emocional não é uma fase, é a natureza dele. Ele pode simular carinho quando precisa, pode encenar preocupação quando convém, pode parecer profundo quando isso abre portas. Mas quando o jogo aperta, quando o interesse muda, quando você deixa de ser útil, a máscara cai. Não com explosões, não com drama, mas com uma ausência tão grande que te faz sentir invisível. É nesse momento que você entende quem ele sempre foi. Alguém que não sente sua dor. Alguém que não reconhece seus limites. Alguém que não se incomoda em ver você quebrar. A 4ª red flag não é sobre algo que ele faz. É sobre aquilo que ele não sente. E quando você reconhece essa ausência, percebe que o perigo não está nas ações, mas na frieza que permite realizá-las sem qualquer peso. E essa frieza abre caminho para algo ainda mais perturbador. A capacidade de distorcer sua realidade até que você duvide da própria memória. Nem todo controle se impõe com gritos. Os manipuladores mais perigosos não te mandam calar. Eles fazem você querer calar por conta própria. Não te impedem de pensar. Eles apenas semeiam dúvidas tão sutis que, com o tempo, você começa a se questionar sobre tudo, sobre o que sentiu, o que viveu, o que viu. E é aí que essa red flag aparece com força total, quando alguém começa a reescrever a realidade diante dos seus olhos e você, sem perceber, começa a aceitar essa nova versão como se fosse a verdade. Essa é a 5ª red flag, o gaslighting, o jogo mental que faz você duvidar da própria lucidez. Para Maquiavel, controlar a mente de alguém é mais eficaz do que controlar suas ações. Porque uma vez que você domina o pensamento, o comportamento vem como consequência. E é exatamente isso que esse tipo de manipulador busca. Não mudar sua conduta, mas mudar sua percepção. Ele não precisa te forçar a nada se ele conseguir te convencer de que o que você acredita é mentira. No início, tudo começa de maneira sutil. Você menciona algo que aconteceu e ele diz que você está exagerando. Você lembra de uma conversa difícil e ele afirma que você entendeu errado. Você questiona uma atitude e ele responde como se estivesse lidando com uma pessoa instável. Você está sendo dramático. Você sempre inventa coisa. Nossa, você tira tudo do contexto. Essas frases parecem pequenas, inofensivas até. Mas, quando repetidas ao longo do tempo, criam um efeito devastador. A sensação de que você não pode confiar mais nem em si mesmo. O manipulador não precisa mudar os fatos. Ele só precisa mudar como você se sente em relação a eles. Ele distorce detalhes, inverte posições, altera intenções. E quando você tenta se defender, ele te faz parecer irracional. Faz parecer que você está buscando problema onde não existe. Que você está sendo difícil, sensível demais, negativo demais. E quanto mais você tenta explicar, mais preso você fica na teia que ele construiu.
É como se ele tivesse um controle remoto invisível. Cada botão que aperta muda sua reação, seu estado de espírito, sua certeza. Ele fala com tanta convicção, com tanta firmeza, que em alguns momentos você realmente começa a pensar que o erro é seu. Que talvez você tenha confundido mesmo. Que talvez a memória esteja falha. Que talvez a culpa seja sua. E quando esse pensamento entra, ele te domina. Porque a dúvida constante faz você questionar até o que está sentindo no presente. Esse tipo de controle é ainda mais cruel porque não fere de fora para dentro, ele fere de dentro para fora. Você começa a se autocensurar, a se corrigir antes de falar, a duvidar do que viu, a revisar conversas simples na cabeça, a pedir desculpas por coisas que não fez, a buscar provas de que não está ficando louco. E o mais triste é que essa busca só te afasta ainda mais de quem você era antes. O manipulador que usa o gaslighting não quer apenas vencer uma discussão. Ele quer dominar a sua narrativa. Ele quer ser o autor da sua história. Quer que você o enxergue como referência do que é real e do que não é. E para isso, ele precisa destruir sua confiança interna. Maquiavel nunca escreveu sobre gaslighting com esse nome, mas escreveu sobre como governar a percepção do outro é a forma mais eficaz de manter o poder. E essa red flag é exatamente isso. Uma manipulação tão bem feita que parece justiça, parece lógica, parece amor, mas é controle. Um controle frio, estratégico, constante. Há um momento em que a vítima começa a tentar convencer o manipulador de que não está errada, de que viu sim aquilo, que ouviu sim aquela frase, que sentiu sim aquele incômodo. Mas o manipulador não cede. E o pior, ele faz você se sentir culpado por insistir. Faz você parecer teimoso, injusto, confuso. E ao longo do tempo, você desiste. Você se cala. Você começa a concordar só para não enlouquecer. E é aí que ele vence. Não quando você perde a briga, mas quando você perde a si mesmo. Esse tipo de relação é uma prisão sem grades. Porque você não está preso por força. Está preso pela dúvida, pela sensação de que sem aquela pessoa, você não vai mais saber o que é certo ou errado. E isso é perigoso. Porque alguém que não confia na própria mente não reage, não confronta, não impõe limites, apenas aceita. O gaslighting transforma você em espectador da sua própria vida, enquanto o manipulador assume o papel de narrador. Ele decide o que foi importante, o que foi ofensivo, o que foi justo. E quando você finalmente acorda, percebe que passou tempo demais aceitando verdades que nunca foram suas. Essa red flag não é sobre discussões, é sobre distorção, sobre alguém que te faz duvidar até do que sente, até do que vê no espelho. E quando você entende isso, percebe que está diante de um tipo de manipulação que não quer apenas usar você, quer moldar quem você é. É por isso que o próximo sinal não vai apenas te machucar. Ele vai te deixar com uma pergunta que corrói. Como alguém que dizia se importar pôde te destruir, sem nenhum traço de arrependimento? Existe algo pior do que ser traído. É ser traído por alguém que não sente absolutamente nada depois. Nenhuma hesitação, nenhum conflito interno, nenhum olhar arrependido. Só frieza, indiferença. Como se o que foi quebrado nunca tivesse significado coisa alguma. Como se a confiança que você entregou com tanto cuidado fosse apenas mais um recurso, mais um passo dentro de um jogo. E é exatamente nesse momento que surge a sexta red flag. A traição cometida sem culpa, sem peso e sem arrependimento. É aqui que a máscara cai por completo. Para Maquiavel, confiança não é um valor absoluto, é um instrumento. E quem vive segundo os jogos do poder não hesita em quebrar um acordo quando ele já não é útil. Só que, ao contrário do que muitos pensam, o verdadeiro manipulador não trai apenas quando há algo a ganhar.
Ele também trai para ver o que acontece, para medir o impacto, para sentir o poder de destruir. Porque para ele, trair não é algo sujo, é parte da estratégia. Essa red flag aparece quando você percebe que aquela pessoa que parecia tão fiel, tão presente, tão firme, é exatamente a mesma que no momento mais inesperado decide virar as costas. E o mais chocante não é o ato, é a forma como ele acontece. Sem hesitação, sem explicação, sem arrependimento. No começo, essa pessoa te envolve com confiança. Fala de lealdade como se fosse o maior valor da vida. Diz que está do seu lado, que te apoia, que nunca faria o que os outros já fizeram com você. E é exatamente isso que faz com que a queda seja tão dolorosa. Você não esperava. Você acreditava que essa seria a exceção. Mas o manipulador joga justamente com essa expectativa. Ele constrói o papel perfeito. Ele fala de companheirismo, de fidelidade, de conexão verdadeira, mas por trás disso está apenas testando até onde consegue te levar, até onde pode ir sem perder sua confiança, até quando você ainda vai acreditar. E quando chega o momento certo, quando ele encontra algo melhor, quando você se torna um peso, ou simplesmente quando ele se cansa, ele te troca, te ignora, te descarta, como se nada tivesse acontecido, e é nesse instante que algo dentro de você quebra. Porque uma parte sua tenta entender, tenta achar uma explicação, tenta justificar o que não faz sentido. Você pensa que talvez tenha feito algo errado, que talvez tenha cobrado demais, que talvez não tenha sido bom o suficiente. Mas a verdade é mais dura do que isso. A traição não foi um erro, foi uma escolha. E ela já estava decidida muito antes de acontecer. O manipulador sem remorso é frio não apenas no ato, mas no pós. Ele não se incomoda com sua dor, não tenta consertar, não mostra culpa, não demonstra constrangimento. Ele simplesmente age como se aquilo fosse normal. Como se você tivesse criado expectativas demais. Como se o problema fosse seu por ter acreditado tanto. E talvez essa seja a ferida mais profunda. Perceber que para ele, o que foi especial para você nunca significou nada. Esse tipo de pessoa não vê laços, vê utilidades. E por isso, a confiança que você entrega é, para ele, uma moeda que pode ser usada e descartada sem aviso. Ele não se apega. Ele não se compromete. Ele apenas usufrui do que você oferece até o ponto em que já não precisa mais. E quando esse ponto chega, ele vai embora. Sem culpa. Sem olhar para trás. Sem considerar o que você perdeu. Maquiavel escreveu que os homens perdoam mais rápido a morte do pai do que a perda de um patrimônio. Porque o que toca o interesse costuma doer mais do que o que toca o afeto. O manipulador, por sua vez, entende isso de forma invertida. Ele enxerga o outro como um patrimônio, um bem temporário, algo que pode ser usado enquanto for útil e descartado quando não servir mais. Não existe crise de consciência, não existe arrependimento sincero e, acima de tudo, não existe a mínima intenção de reparar os danos. O manipulador que trai sem remorso não vê sua dor como uma consequência, vê como um detalhe. Um eco distante de algo que já terminou para ele. E se por acaso demonstrar arrependimento, será apenas por estratégia, para manter a aparência, para evitar consequências, nunca por sentir. Essa é a red flag que mais destrói a noção de vínculo, porque ela mostra que a conexão que você viveu era na verdade unilateral, que enquanto você se apegava, ele já planejava a saída, que enquanto você criava memórias, ele colecionava oportunidades, que enquanto você pensava, isso é real, ele pensava, isso é útil. E o que vem depois é ainda mais cruel, porque a ausência de remorso abre espaço para o cinismo, para o desprezo, para aquele olhar que te vê sofrer e não move um músculo, porque para ele você já cumpriu o papel, já entregou o que tinha para entregar.
Agora você é um capítulo encerrado. Essa frieza não se disfarça por muito tempo. Ela aparece no silêncio que vem depois da traição, no alívio com que ele se afasta, na paz que ele demonstra enquanto você desmorona. E é nesse contraste que você entende que não foi apenas traído, foi enganado desde o início. A sexta red flag é essa: alguém que pode olhar para a sua dor e não sentir absolutamente nada. E se você já passou por isso, sabe exatamente o que vem depois. A necessidade de reconstruir não apenas a confiança nos outros, mas a confiança em si mesmo. Porque a traição sem remorso não destrói só o que vocês tinham. Ela destrói sua noção de realidade, sua fé no que é verdadeiro, seu impulso de confiar outra vez. Mas é nesse ponto que você precisa lembrar de uma última coisa. A ausência de remorso não é sinal de força, é sinal de vazio. E quem vive nesse vazio pode até parecer invencível, mas no fundo, está sempre fugindo de qualquer coisa que o obrigue a sentir de verdade. E agora que você entendeu isso, chegou a hora de reconhecer a red flag mais sombria de todas. Quando o amor, o afeto ou o respeito nunca existiram, só o desejo de controle. Há formas de domínio que não se impõem. Elas se infiltram. Crescem devagar, quase invisíveis, até que quando você percebe, já não sabe mais onde termina sua vontade e começa a influência do outro. Esse tipo de manipulação não acontece com gritos, nem com proibições. Ela se constrói com sorrisos, com elogios estratégicos, com pequenas concessões que parecem liberdade, mas no fundo são armadilhas. É aí que entra a sétima red flag. Quando alguém molda sua vida sem nunca precisar mandar. Esse é o controle mais perigoso de todos. O controle que parece escolha. Essa pessoa não força, não pressiona, não te obriga. Ela apenas sugere, comenta, aponta. E você, por sentir que está decidindo por conta própria, cede. Muda, se adapta. Vai fazendo ajustes sutis na sua forma de agir, de falar, de pensar. Mas esses ajustes não nascem de dentro. Eles nascem da presença constante de alguém que sabe exatamente como dirigir seu comportamento sem levantar suspeitas. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder não está em conquistar pela força, mas em fazer o outro querer o que você quer. Esse é o coração desta red flag. Um tipo de manipulação tão bem feita que faz você defender ideias que não são suas, mudar hábitos sem perceber, se afastar de pessoas importantes achando que foi por vontade própria. No início tudo parece leve. Essa pessoa diz que gosta de certas coisas em você, mas aos poucos começa a mostrar o que poderia melhorar. Talvez você se sinta incentivado a mudar o estilo, repensar opiniões, abandonar certos comportamentos. Tudo apresentado com delicadeza, como se fosse pelo seu bem. Ela nunca impõe, ela guia, e por isso é tão difícil perceber. Esse tipo de manipulador não domina pelo medo, ele domina pelo carinho, pelo falso cuidado, pela falsa parceria. Ele te faz sentir que tudo está sob seu controle, enquanto aos poucos vai roubando o centro das decisões. Você deixa de frequentar lugares, de conversar com certas pessoas, de falar sobre determinados assuntos, e justifica isso dizendo que amadureceu, que mudou, que evoluiu. Mas, na verdade, você foi moldado. Esse é o tipo de relação onde a liberdade é controlada por dentro. E o mais cruel é que você ainda se sente grato. Grato porque essa pessoa se importa com você. Porque ela diz que está te ajudando a crescer. Porque ela elogia suas mudanças e diz que agora você está muito melhor. E cada elogio vem com um reforço invisível. Continue assim. E você continua. Porque sente que está recebendo aprovação. Porque acredita que está no caminho certo. Porque, sem perceber, passou a medir suas atitudes com base na reação de uma única pessoa. Esse é o momento em que a sua vontade já não é mais sua.
O manipulador que age dessa forma não quer obediência cega. Ele quer obediência voluntária. Porque sabe que o verdadeiro domínio acontece quando você entrega o controle, não quando ele é tomado à força. Ele testa seus limites, empurra um pouco mais a cada dia, observa até onde você vai para agradar, para evitar conflito, para não decepcionar. E quando você cruza uma linha sem ser forçado, ele sabe que venceu. O mais destrutivo nessa red flag é que ela não parece destrutiva. Ela se disfarça de afeto, de conexão, de parceria. E por isso, quando alguém de fora tenta te alertar, você nega. Você diz que essa pessoa só quer o seu bem, que ela te apoia, que ela te entende. Mas no fundo, algo começa a incomodar. Uma sensação de que você já não reconhece mais quem era antes. De que as suas decisões perderam a espontaneidade. De que, sem querer, você abriu mão da sua identidade. E o mais assustador, essa mudança acontece devagar, dia após dia, gesto após gesto. E por isso você não percebe. Você apenas acorda um dia e se sente estranho dentro da própria pele. Como se tivesse trocado de roupa emocional, sem notar. Como se tivesse se perdido em alguém que nunca te pediu nada diretamente, mas que conquistou tudo indiretamente. Maquiavel chamaria isso de conquista inteligente. Porque o manipulador que domina pela ilusão da liberdade é aquele que nunca precisa levantar a voz. Ele apenas cria um ambiente onde você sente que agir diferente seria errado. Onde discordar parece falta de consideração. Onde manter sua autonomia parece egoísmo. E quando você tenta se reconectar com quem era antes, sente culpa, sente medo de perder aquela relação. Sente que talvez esteja exagerando, porque essa pessoa fez tanto por você, te deu tanto apoio, se mostrou tão presente. Será que ela realmente está tentando te controlar? Essa é a armadilha. A red flag aqui não está no que é dito, mas no que é sentido. Está na dúvida constante sobre o que você realmente quer. Está na hesitação antes de tomar uma decisão simples. Está naquele silêncio desconfortável depois de uma escolha que não agradou o outro. Está no alívio que você sente ao se alinhar com ele, não porque é o certo, mas porque evita o conflito. Evita o afastamento. Evita o frio que vem quando você sai da rota que ele traçou para você. Essa forma de controle é quase invisível. Mas a consequência é devastadora. Você perde a si mesmo achando que está se encontrando. E talvez esse seja o golpe mais sofisticado de todos, porque ele não quebra você. Ele reconstrói você de um jeito que serve a ele. Um jeito que parece ser seu, mas nunca foi. A 7ª red flag não fala sobre prisão. Fala sobre um tipo de liberdade que foi programada para te manter dentro de um cercado que você não enxerga. E enquanto você seguir acreditando que está no comando, nunca vai ver as grades. Mas a boa notícia é que no momento em que você começa a sentir que perdeu o eixo, no momento em que percebe que age mais para manter alguém do que para manter a si, você acorda. E esse despertar, mesmo que doloroso, é o primeiro passo para retomar a sua própria voz. Porque o único poder que ninguém pode tirar de você é aquele que você decide nunca mais entregar. Se esse conteúdo te fez pensar, então já sabe o que fazer. Deixa o seu like agora, ele mostra para o YouTube que esse vídeo merece chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios, porque isso aqui é só o começo. E claro, me conta nos comentários, qual dessas red flags você já viu de perto? Ou pior, qual você só percebeu depois que era tarde demais? E se esse vídeo te impactou, tem muito mais te esperando aqui no canal. Clica nos outros vídeos da série e continua mergulhando comigo nesse universo onde a mente, o poder e as relações humanas se cruzam como um jogo. Frio, sutil e real. Te vejo no próximo.